O chefe do G. Dias, da mesma forma que o chefe do Mauro Cid, não teve visita da Polícia Federal para ver o celular, para ver as trocas de mensagens. E tudo isso é necessário, porque os tipos penais são os mesmos. E a CPMI, que quer trazer uma informação verdadeira, não consegue. E a gente quer falar de verdade e mentira quando a gente não consegue e a gente vê um governo trabalhando para que o povo não tenha verdade. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, anunciou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será ouvido no colegiado, tanto na condição de testemunha como na de investigado. A relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, defendia que Cid fosse ouvido somente como testemunha. Isso porque as pessoas que são investigadas têm o direito ao silêncio ao serem questionadas em comissões parlamentares de inquérito. Nesse momento, neste exato momento, o ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, depõe na CPMI. As tradicionais festividades juninas, olha, veja, nós estamos preocupados com o que abalou a nação e o Congresso está pensando nas festividades juninas que devem esvaziar a Câmara, tanto que os deputados foram liberados a fazerem participação remota até a próxima sexta-feira. E como o recesso parlamentar está chegando, que é previsto já para 18 de junho, 18 de julho, menos de um mês, o esvaziamento dos trabalhos presenciais abre caminho para a CPMI do 8 de janeiro dominar a pauta em Brasília. Quem sabe engrenar de vez. Entre os parlamentares há uma percepção de que a comissão enfrenta dificuldades para avançar e produzir um fato novo e trazer alguma true news para o Brasil. E aí, Bissoli? Olha, Pavinato, primeiro que eu fico muito triste de ver uma cena como essa, né? Um Naime, um militar super qualificado, tenho satisfação de conhecê-lo, sei do seu trabalho e sem qualquer justificativa razoável sendo mantido preso, sendo que outras medidas poderiam ter sido adotadas, como tantos outros personagens envolvidos no dia 8 de janeiro que a gente já falou aqui. Então é bem aquela história, são pesos e medidas diferentes sendo utilizadas para personagens diferentes em tudo isso. Agora, o que a gente ouve falar no dia a dia dos corredores do Congresso é que essa CPI já tem um grande acordão, né? E aí eu falo criticando os dois lados para que a gente possa olhar e cobrar o Congresso sobre isso. O governo, como descobriram que seus G. Dias e todos os seus apadrinhados estavam de alguma forma cientes e ali no dia a dia envolvidos, e todo mundo escondeu isso até que vazassem as imagens, querendo colocar e enterrar isso para que não dê problema, porque tem um problema maior. É provar que o Lula sabia que o G. Dias estava lá e nada fez. Então, o grande problema do governo hoje é descobrirem, na troca de mensagens que nunca foi apreendido celular ou em algum depoimento que pode ser que venha a sair, que o senhor G. Dias tinha avisado ao Lula que estava lá, que o Lula, quando pediu as imagens, como ele mesmo disse isso publicamente, ele sabia do envolvimento do G. Dias, da sua participação, não nos atos, mas da sua participação no local físico onde tudo acontecia, e nada fez. E o manteve ministro mesmo e ainda assim poderia tê-lo afastado de imediato e apurado a sua conduta e não fez. Então o medo do governo é que isso resvale no presidente da República e venha a ter até um pedido de impeachment. Por sua vez, na oposição, o medo são dos empresários financiadores. Sim, porque existia uma série de pessoas indignadas que legitimamente questionavam uma série de coisas dentro da lei, mas existiam aqueles radicais. E existiam pessoas que financiavam alguns desses radicais. E são empresários importantes. Então, o que se ouve na direita é que não, o cara é meu amigo, me ajudou na campanha, isso, aquilo. Então, o que a gente vê nos corredores é um grande acordão entre direita e esquerda para ouvir um pouco de um lado, ouvir um pouco do outro, ninguém apertar muito de lugar nenhum para arrumar para um relatório de arquivamento. Infelizmente, gostem vocês ou não, se não houver a devida pressão, é esse o acordo que se costura e quem anda no Congresso sabe que é isso que se fala em todos os corredores. Agora, o Jorge Naime está respondendo uma pergunta que está sendo feita pela relatora, Elisiane Gama. Vamos acompanhar um minutinho. Sobre exatamente essas metodologias, sobre esse sistema que era adotado. Ela diz o seguinte: quando a secretária da Segurança toma conhecimento de qualquer manifestação
Administração Pública tenta identificar quem está à frente do movimento para colher o maior número de informações e subsidiar as forças de segurança. O senhor parece-me, inclusive, falou isso agora há pouco, inclusive. Colhidas as informações, elas fazem 2 reuniões. A primeira é com todos os órgãos de segurança e os organizadores da manifestação para tratar a metodologia. Quando as informações são reunidas, todos os representantes dos órgãos e os líderes do movimento são retirados da sala e o protocolo sobre as medidas de segurança é montado. Aí agora, sem a presença de qualquer representante de partido A ou B. Ela explicou também que eles seguem as redes sociais e muitas vezes encontram um folder ou uma propaganda do movimento e começam a se preparar. Eu faço a pergunta para os 2 momentos. Para o momento específico do 7 de setembro, que todos sabem, o 7 de setembro é uma manifestação que você faz uma programação com antecedência. Houve esta programação para este caso específico lá atrás? Aí eu quero juntar a pergunta para... vamos por parte, então. Primeiramente, me responda sobre esse caso específico do 7 de setembro, lá atrás do ano de 2021. Houve esta programação nos ritos que a Coronel Cíntia coloca? Senhor presidente, 2021, senhor presidente. Ela acabou de falar que ia ser a partir do segundo turno das eleições. Ela começa agora a trazer fatos do 7 de setembro, que é um evento que acontece em Brasília, porque 7 de setembro comemora-se a proclamação da independência desse país. Então é óbvio que existe sempre uma programação para o 7 de setembro. O que não dá é a gente querer agora trazer a metodologia do 7 de setembro, como está tentando aqui a relatora, a Elisiane Grama, aplicado a um evento que não está no calendário oficial. Um evento que poderia, sim, ser muito melhor contido, mas que o próprio G. Dias nega ter recebido informes da inteligência. Se o G. Dias, que era o chefe do gabinete de inteligência, o homem mais bem informado do Brasil, não sabia, como é que ela quer que o Jorge Naime responda? Vamos ouvir mais um pouco. Nós conversamos com ele. Agora, o que acontece? A senhora está fazendo um relato a respeito do que é o PAI e do que é o POI. Então, o POI é o Plano de Operações Integradas. O Plano de Operações Integradas, ele envolve todos os órgãos de interesse de segurança pública, não necessariamente somente órgãos de segurança pública, mas ele envolve CAESB, SEB, Anatel, envolve vários órgãos de interesse de serviços públicos, envolve a Secretaria de Mobilidade, envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, então envolve todos os órgãos que possam ter interesse e possam ter ações nesses eventos. O PAI, que é o Plano de Ação Integrada, ele só fala de agentes de segurança pública, então só participa dele os chefes das seguranças das casas legislativas, participa dele o representante do GSI, juntamente com os chefes das operações dos órgãos dos setoriais, Polícia Militar, Detran, Polícia Civil. Então esse é o PAI. Esse é um protocolo que a gente sempre usou em todas as operações. Agora, o que a gente tem que ter em mente, que a senhora está falando de uma operação programada. O 7 de setembro de 2023, a gente sabe que vai ter. Enem de 2023, a gente sabe que vai ter. O primeiro turno das eleições em outubro, a gente sabia que ia ter. Então, como são eventos programados, eventos que já têm uma programação, esse é o protocolo que a Secretaria seguia. E aí a gente montava já o plano de operações, o plano de ação integrada junto da subsecretaria. Na grande realidade, a Coronel Cíntia, no final, ela era mais uma escriturária do que era, ela ficava responsável em transformar em documento aquilo que já tinha sido acertado por todos os órgãos durante a reunião do plano de ação integrada. Coronel, vindo aqui para especificamente em relação ao acampamento do QG, né? No seu depoimento, o senhor citou, por exemplo, que foi algumas vezes no QG caracterizado, não é? Portanto, a serviço. Eu queria que o senhor me explicasse, ao mesmo tempo há, por exemplo, a informação da presença de informantes da Polícia Militar, do DF, descaracterizados nos acampamentos, e aí eu falo especificamente do QG do Exército.
eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, que o senhor me trouxesse aqui quais as informações relevantes que foram obtidas a partir da presença desses informantes da Polícia Militar descaracterizados e, ao mesmo tempo, como é que estava esse monitoramento em relação ao que acontecia dentro do QG. Excelência. Olha, veja, ela tinha acabado de fazer duas perguntas anteriormente, fez uma, esqueceu da segunda, que foi protocolo para o dia 8 de janeiro. Percebam que ela tinha duas perguntas, fez uma totalmente irrelevante e agora que ela voltou a ter a palavra, ela fez mais outras duas perguntas, esquecendo-se daquela que era mais relevante do 8 de janeiro. Ela queria saber como é que estava a inteligência. Ela que não queria que o G. Dias, que é o homem mais bem informado do Brasil, que recebe relatórios da ABIN, isso não interessa para ele. Ela quer saber do boca a boca, do que ele viu nos acampamentos. E vale lembrar que as pessoas do acampamento geralmente ficaram nos acampamentos. Então ela está distorcendo as coisas e saindo do foco da CPMI. Aliás, quando você não quer esclarecer, não quer entrar no foco, você usa a tática da Elisiane Gama. Lá no Palácio da Alvorada, para eu poder ver qual era o ânimo daquele grupo, né? Isso já era depois do dia 12, isso já era bem próximo ali da posse, né? E aí eu me desloquei para ver, né, o que estava acontecendo e acessei a área onde todas as pessoas estavam acessando. Eu estava devidamente fardado, com viatura caracterizada, acompanhado de um patrulheiro, né? E aí eu tentei acessar essa área privativa, onde estava aberta ao público, tinha sido aberta ao público para acesso dos manifestantes, e eu fui lá exatamente para entender como é que estava o ânimo desses manifestantes, e aí eu fui impedido pelo GSI de entrar, né? Um soldado do GSI, inclusive, chegou quase a me agredir, tocou em mim, bateu no meu peito, e aí já veio de imediato uma equipe do GSI comandada pelo capitão Roma, né, acompanhado de vários manifestantes, né, que proferiram várias palavras de baixo calão a meu respeito, a minha pessoa, eu não vou repetir aqui em respeito a essa casa, né, e eu fui praticamente expulso daquela área de segurança. O senhor recorda o nome desse soldado? Do soldado, não, eu lembro o nome do capitão que comandava, capitão Roma. Não, o capitão Roma é um, mas teve o soldado. O soldado, eu infelizmente não me recordo, excelência. Ele estava com um traje que não dava para ver o nome dele especificamente. Mas ele era do GSI? Ele era do GSI. Inclusive, isso eu comuniquei ao comandante-geral e o comandante-geral reclamou ao chefe da segurança de instalações do GSI a respeito desse fato. E aí eu não tive condições de fazer nenhum planejamento para a saída daquele efetivo que estava aquele dia lá. Inclusive, se a senhora vê no dia, saiu várias na rede social dizendo que o presidente não falou com aqueles manifestantes porque 2 policiais armados invadiram a área reservada do Palácio da Alvorada. Então, assim, a ação da Polícia Militar, eu falei isso para a senhora entender que a ação da Polícia Militar no acampamento, ela sempre foi limitada pelas Forças Armadas. A gente não tinha esse acesso para entrar com policiamento, para efetuar prisão, para retirar ambulante, para poder fazer prisões. A própria Polícia Federal foi tentar cumprir mandados de prisão dentro do acampamento e foi rechaçada pelos manifestantes. Acabou saindo cenas na imprensa que parecia que o próprio Exército estava expulsando a Polícia Federal de dentro do acampamento. Então, assim, eu estou retratando esse fato para a senhora entender que eu estive, sim, né, eu estive no acampamento várias vezes, sempre de serviço. Eu nunca estive no acampamento de forma na minha hora de folga, nunca estive no acampamento me manifestando. Eu sempre estive no acampamento de serviço, até porque minhas horas de folga eram raras, né? E sempre no sentido de ter mais informações para a inteligência, dar mais informações para o comandante-geral, ter mais informações para fazer o planejamento, né? Porque eu estava muito preocupado com o dia 1º de janeiro, que era a posse presidencial, né? Posse essa que fui eu o comandante. Ele revela algo muito importante. Veja que o GSI, comandado pelo G. Dias, não deixou nem que a Polícia do Distrito Federal e a própria Polícia Federal, que fica sob a pasta do Ministério da Justiça e Segurança
Segurança Pública, que é chefiada pelo Flávio Dino, realizarem mandados ali dentro. Então ele mostra, nesse trecho, que é o G. Dias a grande peça-chave para que se esclareça alguma coisa e alguma verdade venha à tona. E veja aí, uma prática lamentável do GSI. Nós sabíamos do soco no peito da jornalista Adélis Ortiz, que ousou questionar o ditador Maduro, e aí nós também vemos o oficial Naime, que levou um soco no peito de alguém do GSI. Isso só mostra que a chave de tudo está em G. Dias, que está de alguma maneira blindado aí por essa CPMI. Excelência, no meu nível, o chefe do DOP, ele é nível estratégico da Polícia Militar, ele não é nível tático operacional. Então, normalmente, eu lidava com o comandante militar do Planalto, General Dutra, né, ou com o próprio CMD, ou com o próprio comandante, algumas vezes naquelas ações de CSA, né, que é a coordenação de setor de área, né, que é montado toda vez que o presidente ele deslocava para algum evento, o CSA é acionado, e o coordenador do CSA era o comandante da PE, né? E aí a gente, normalmente os oficiais do Exército que eu tinha contato era nesse nível. O senhor pode então dizer que o senhor está querendo me dizer então que o general Dutra é uma das figuras que pode ter impedido a desmobilização? Excelência, no dia 28 de dezembro, nós nos encontramos no CMP a tarde inteira, né? Fizemos um planejamento total, né, que nós íamos fazer uma operação no acampamento, né? Essa reunião no dia 28 estava presente o Coronel Cíntia, estava presente o delegado 28 de dezembro, estava presente o delegado de Polícia Federal, doutor, que era o secretário executivo, Dr. Milton, que era o secretário executivo, estava presente auditores do DF Legal que participariam do evento, estava presente o meu chefe da seção de ordem pública, né, o Major Renato, eu estava presente, e aí nós fizemos todo um planejamento para fazer a retirada de barracas que estavam sendo alugadas, né? Existiam tendas que elas ficavam vazias durante a noite e os ambulantes, pessoas alugavam essas barracas no dia anterior para poder ficar o dia inteiro nessas barracas, vender, fazer venda, fazer tudo lá de forma irregular, né? Nós já tínhamos informes da Polícia Civil a respeito de ocorrências, né? Nesse período vazou um vídeo na internet onde um senhor chamado Renan Senna, né, ele acusava um outro líder de manifestação, eu não me recordo o nome dele, mas ele é bem conhecido. Salas? João Salas, isso, João Salas. Ele tem, inclusive, cometido estupro dentro do acampamento, né? E quando a gente recebia essas notícias, a gente fazia intervenções junto do Exército para que a gente tentasse mobilizar aquele acampamento. E aí, no dia 28, a gente fez essa reunião. No dia 29, eu coloquei às 6 horas da manhã à disposição das Forças Armadas, 450 policiais militares, inclusive tropa de choque, canil, aeronave, tudo pronto para que a gente fizesse uma operação de desmobilização daquele acampamento. O que a gente precisa entender, nesses meses, eu venho escutando algumas falas, né? A gente tem que entender a expertise de cada órgão. Nós temos que respeitar a expertise de cada órgão. A minha expertise como policial militar, a minha expertise, ela está em fazer reintegração de posses, fazer retiradas, fazer locação de efetivos. Então, assim, se eu falo para um general que eu tenho condição de fazer uma retirada, é porque eu tenho condição de fazer uma retirada. A expertise do general é campo de combate, é guerra, é outra coisa que não diz nada a ver com segurança pública, que não tem nada a ver... As perguntas da relatora, elas estão direcionadas, né? Elas estão sendo feitas de maneira a questionar o profissionalismo dessa autoridade de segurança pública. Ela não está preocupada até esse momento em querer... saber, a minha Siri está mais falando do que o pessoal lá na CPMI, né? Mas ela não está querendo saber realmente
né, o que motivou. Ela está querendo achar em eventos passados algum elo que possa comprometer. Ou seja, a condução dela, Bissoli, é uma condição de quem não quer esclarecer absolutamente nada, porque até o momento nada que preste foi extraído daí, concorda? Pois é, Pavinato, o que se quer é confundir. Confundir por quê? É ficar usando recorte depois de gravação do CPMI para usar em rede social, para usar na televisão, de forma editada, para se trazer frases de efeito e não realmente o que interessa. A gente pega o Naime, profissional extremamente qualificado, já disse que teve a oportunidade de conhecê-lo em outras oportunidades profissionais, fala com segurança, explica a diferença das coisas, vem comparar 7 de setembro, um ato que todo mundo sabe o tanto de gente que reúne, que é um desfile, tem desfile de presidente da República em carro aberto historicamente. É óbvio que um sistema de segurança é armado desde sempre, tendo em vista que tem um presidente da República num carro aberto desfilando e todos sabem com antecedência disso. E se você não faz o sistema de segurança, pode ter até um sniper ali que atinge o presidente da República em carro aberto. Então, querer comparar algo sabido há anos com outro algo que ninguém nem sabia o que ia acontecer e qual era a potencialidade de acontecer, ou mais, quando se desconfiou da potencialidade, se ignorou avisos. Então não dá para jogar a responsabilidade em um ou outro personagem agora como se tivessem condição de salvar a pátria. Ah, são os únicos responsáveis por tudo o que aconteceu. Como se aqueles que negligenciaram alertas, como se aqueles que estavam dentro e tinham o poder de comando e de controle da GSI, com linha direta para chamar a guarda presidencial para agir, não tivessem feito, também não tivessem tanta responsabilidade quanto ou mais do que aqueles que hoje respondem sozinhos. O que falta é realmente uma seriedade, uma imparcialidade no julgamento dessas coisas. É a Polícia Federal, é o Judiciário, é o Ministério Público olharem as horas de gravações e parar de fingir que não viram o que tinham lá dentro e só começar a descobrir o que tinha quando vem a público imagem vazada. É levar a sério cada detalhe desse processo sem se perguntar se é de direita ou de esquerda, mas quais e quantos foram aqueles que contribuíram para esses atos criminosos e efetivamente têm responsabilidade por isso. E parar de eleger um ou dois como responsáveis e fazer parecer que a eleição de bodes expiatórios vai resolver o problema da República do Brasil. Agora, o Paulo Nicoli, a impressão que eu tenho é que a relatora, a Elisiane Grama, ela faz as perguntas e não ouve as respostas. Que ela já vem com uma outra pergunta desconexa. Ela não debate a questão. Ela tem lá um encadeamento e parece que ela pergunta, mas não quer saber da resposta. Você tem essa impressão? Eu tenho, porque essa CPI ela tem demonstrado que está sem foco, né? Então, ela está remetendo ao 7 de setembro, né, quando alguns tanques de guerra bem velhos desfilaram na frente do Palácio e, de fato, não levaram nenhuma ameaça, a não ser um elemento simbólico ali do Bolsonaro enaltecendo os militares. Mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro foi o presidente que mais latiu do que necessariamente mordeu, no final das contas. E, enfim, e não representou, de fato, efetivo uma ameaça à democracia. Claro que eram falas complicadas, verborrágicas, né, como foi bem dito, mas, enfim, ele sequer era presidente durante 8 de janeiro, estava fora do país também. Não que isso tire algum peso das falas do Bolsonaro em relação aos questionamentos sobre as urnas ou mesmo a eleição do Lula. Mas o que a gente está vendo é um espetáculo, né? Como diria Guy Debord, a sociedade de espetáculo, deputados que poderiam estar discutindo outros projetos e senadores na Câmara e no próprio Senado, eles estão perdendo tempo discutindo um movimento que, inclusive, está sendo julgado pelo STF, né? Enfim, então... me parece que é um grande espetáculo para promover figuras políticas para as eleições do ano que vem. Um espetáculo mambembe com